E se a força mais poderosa do universo nunca tivesse estado em um céu distante, nem escondida nas páginas de um livro sagrado? E se a humanidade tivesse passado milhares de anos procurando por ela no lugar errado? Porque, de acordo com uma das conclusões mais impactantes de Jacobo Greenberg, aquilo que chamamos de Deus pode estar muito mais perto do que qualquer um imagina. Após anos de pesquisa, explorando a mente humana em laboratórios, estudando tradições ancestrais, convivendo com xamãs e analisando fenômenos que desafiam as explicações convencionais, Jacobo Greenberg chegou a uma conclusão capaz de derrubar muitas das crenças que a maioria aceita sem questionar. E quanto mais ele se aprofundava nisso, mais evidente isso se tornava. Pense nisso por um momento. A humanidade passou milhares de anos construindo templos, escrevendo doutrinas, defendendo verdades absolutas e vivendo sob a sombra do medo de um julgamento divino. Mas existe uma pergunta incômoda. O que aconteceria se tudo isso tivesse sido apenas uma distração? E se o olhar de milhões de pessoas estivesse apontando na direção errada, enquanto o que é realmente sagrado permanecia oculto à vista de todos? O que você está prestes a ouvir não surge apenas de especulações filosóficas. Nasce da convergência entre pesquisas, experiências em estados ampliados de consciência e conhecimentos transmitidos ao longo de gerações. E tem o potencial de colocar em dúvida ideias que muitos consideram intocáveis, porque algumas verdades não acrescentam informação, alteram totalmente a interpretação da realidade. Espera, não avance ainda. Não olhe para o telefone. Não abra outra aba. Evite pensar no que fará após este vídeo. Apenas observe o próximo pensamento que surgir na sua mente. Observe-o. E agora pergunte a si mesmo: se você pode observar seus pensamentos, quem é que está observando? Essa mesma pergunta obcecou Jacobo Greenberg durante anos. E a resposta o levou a uma conclusão que desafia quase tudo o que nos ensinaram sobre a consciência e sobre Deus. Se essa pergunta acabou de despertar algo dentro de você, escreva nos comentários: eu sou o observador. Porque o que você está prestes a descobrir começa exatamente aí. Desde o instante em que surgiu a consciência humana, o ser humano tentou explicar aquilo que parecia impossível de descrever. Tentou dar um nome ao infinito, dar forma ao que não tem forma, enclausurar o ilimitado dentro de palavras, conceitos e estruturas mentais, e talvez aí tenha começado a confusão. Com o passar do tempo, o divino deixou de ser percebido como uma experiência viva e se transformou em uma figura externa, em um juiz cósmico, em uma autoridade suprema que observa, avalia e registra cada erro cometido. Ou pior ainda, em algo ao qual só se pode ter acesso por meio de intermediários. Como se o universo tivesse criado uma burocracia para acessar o sagrado. Jacobo Greenberg conhecia perfeitamente essa visão. Ele cresceu rodeado por ela. Ele a estudou, ele a questionou, ele a analisou de diferentes ângulos. Mas quanto mais ele avançava em suas pesquisas sobre a consciência, mais se aproximava de uma conclusão que desafia os fundamentos de grande parte do pensamento religioso tradicional. Deus não seria uma entidade separada. Deus seria uma frequência. E se tudo o que existe é composto por vibração, então a espiritualidade deixa de ser uma busca voltada para fora. Ela se torna uma questão de sintonia interior. Há mais de 2000 anos, Lao Tse expressou essa ideia com uma simplicidade desconcertante. O tal que pode ser nomeado não é o verdadeiro tal. Uma frase breve, mas devastadora. Porque toda vez que algo infinito é reduzido a uma definição, deixa de ser infinito. Toda vez que o absoluto é aprisionado em uma ideia, essa ideia se torna pequena demais para contê-lo. E segundo essa perspectiva, aí reside um dos erros mais profundos da história humana. Os antigos hermetistas já insinuavam isso há milênios. Seu princípio fundamental afirmava algo extraordinário. O todo é mente. O universo é mental. Não como uma metáfora, não como uma imagem poética,
mas como uma descrição da própria natureza da realidade. O fascinante é que certas linhas de pesquisa modernas parecem se aproximar cada vez mais dessa possibilidade. Alguns cientistas propuseram que a realidade percebida não constitui uma representação objetiva do mundo. Seria mais como uma interface, uma construção funcional criada pelo cérebro para interagir com o ambiente e garantir a sobrevivência. Não necessariamente para revelar a verdade. Imagine um videogame de complexidade infinita. As paisagens, os personagens e cada elemento visível parecem reais para quem está dentro, mas nenhum deles constitui a verdadeira estrutura do sistema. Todos são representações. A verdadeira realidade está por trás. No código que sustenta toda a experiência, sob essa perspectiva, Deus não seria um personagem dentro do jogo. Seria a inteligência que torna o jogo possível. A consciência que sustenta cada cenário, cada forma e cada experiência. No entanto, durante séculos, a humanidade discutiu detalhes superficiais sobre o divino, sem parar para observar aquilo que sustenta toda a existência. Algo parecido a debater eternamente o design dos personagens, sem se perguntar quem criou o programa. E se a realidade é uma interface construída pela consciência, então a separação entre o ser humano e o divino pode ser uma das ilusões mais convincentes já experimentadas. Nikola Tesla parecia intuir algo parecido. Para ele, quem quisesse compreender os segredos mais profundos do universo deveria aprender a pensar em termos de energia, frequência e vibração. E é justamente aí que aparece uma das chaves mais importantes. O princípio hermético expressa isso com absoluta clareza. Nada permanece imóvel. Tudo se move. Tudo vibra. Tudo está em constante transformação. Se isso é verdade, então o divino não pode ser algo distante, estático ou separado da existência. Ele está presente em tudo. Na matéria, na energia, no ar, nos pensamentos, em cada experiência que atravessa a consciência humana. E é aqui que algo surpreendente acontece. Pela primeira vez, as intuições dos místicos e algumas observações da ciência parecem se aproximar umas das outras. As tradições orientais falam do Brahman como uma consciência universal onde toda separação desaparece. Uma realidade em que indivíduo e totalidade deixam de ser coisas distintas. Por outro lado, certos experimentos da física moderna abriram questionamentos profundos sobre o papel que o observador desempenha na construção da realidade. Perguntas que continuam gerando debate, até mesmo entre as mentes mais racionais, porque sugerem algo inquietante: que a consciência não apenas contempla o mundo, mas participa ativamente dele. E se a realidade muda de acordo com a forma como é observada, então, a conexão com o divino não dependeria da distância, dependeria da frequência, da sintonia, da qualidade de consciência a partir da qual cada ser humano percebe a existência. E se isso fosse verdade, então a pergunta mais importante já não seria onde encontrar Deus. A verdadeira pergunta seria: em que frequência sua mente está vivendo neste exato instante? Durante anos, uma ideia chamou especialmente a atenção dentro de certos círculos dedicados ao estudo da consciência. Ela foi desenvolvida pelo psiquiatra David Hawkins e provocou debates intensos entre pesquisadores, terapeutas e buscadores espirituais de todo o mundo. Trata-se da chamada escala da consciência, um modelo que tenta relacionar os diferentes estados emocionais com níveis específicos de vibração. Na parte mais baixa, aparecem emoções como vergonha, culpa ou medo. Estados mentais que consomem energia, reduzem a clareza e limitam a percepção. Nos níveis superiores aparecem o amor, a alegria, a paz interior e os estados de expansão da consciência. E embora muitos discutam os detalhes dessa teoria, a pergunta que ela levanta é fascinante.
Se as emoções representam frequências diferentes de experiências, o que acontece quando uma pessoa passa a maior parte da vida vibrando no medo? O que acontece quando a culpa, a ansiedade ou a sensação de insuficiência se tornam seu estado habitual? A resposta leva a uma reflexão incômoda. Quanto mais uma mente está presa em emoções densas, mais difícil se torna perceber dimensões mais profundas da realidade. E aqui surge uma questão que Jacobo Greenberg considerava digna de análise. Quem se beneficia quando milhões de pessoas permanecem presas em estados constantes de medo, dependência e insegurança? Porque se você observar com atenção, grande parte da estrutura moderna parece se alimentar justamente dessas emoções. Não são necessárias correntes visíveis para limitar uma população. Basta manter sua atenção sequestrada. Basta convencê-la de que é pequena, de que não tem poder, de que precisa sempre depender de algo externo. Durante séculos, muitas pessoas foram ensinadas de que o sagrado estava distante delas, que precisavam conquistar o acesso, que eram imperfeitas por natureza, que precisavam de intermediários para se aproximar da verdade. Depois vieram novas formas de condicionamento, telas, manchetes alarmantes, crises permanentes, informações projetadas para captar a atenção através do impacto emocional. Porque o medo tem uma característica muito útil. Ele sequestra a consciência. Quando o sistema nervoso permanece em modo de sobrevivência, a mente perde amplitude, torna-se reativa, impulsiva, previsível. E uma mente presa à reação dificilmente pode explorar níveis mais profundos de compreensão. A isso se soma outra força poderosa: a sensação constante de escassez, a pressão de correr sem parar, de produzir mais, de obter mais, de perseguir algo que sempre parece estar um passo à frente. Como um hamster correndo em uma roda que promete liberdade, logo depois da próxima volta, e depois da próxima, e depois da próxima. Nesse estado, a atenção fica completamente absorvida pela sobrevivência. E quando toda a energia está focada na carência, fica difícil reconhecer qualquer forma de abundância interior. Sob essa perspectiva, a verdadeira prisão não seria física, seria psicológica. Uma prisão construída com hábitos mentais, emoções repetidas e crenças profundamente enraizadas. O mais surpreendente é que as grades nem sequer seriam visíveis, porque seriam feitas de pensamentos. E as chaves dessa prisão também permaneceriam dentro da própria mente. O psicólogo Leon Festinger descobriu algo extraordinário ao estudar a dissonância cognitiva. Quando uma ideia ameaça uma crença profundamente enraizada, muitas pessoas preferem rejeitar a informação a suportar o desconforto de questionar aquilo que sempre consideraram verdade. É um mecanismo de defesa poderoso. A mente protege suas estruturas conhecidas, mesmo quando essas mesmas estruturas limitam seu crescimento. Por isso a mudança é tão difícil. Não porque a verdade seja complicada, mas porque abandonar uma velha identidade geralmente é doloroso. Neville Goddard levou essa reflexão ainda mais longe. A proposta dele era radical. A imaginação não seria uma simples capacidade mental. Seria uma expressão direta do poder criador. A partir dessa visão, a mente deixa de ser um espectador passivo da realidade. Ela se torna uma força capaz de participar ativamente da sua construção. E se tudo funciona através de vibração, energia e frequência, então os pensamentos mantidos de forma constante adquirem uma importância enorme. Mas existe uma condição: a mente precisa ser treinada. Porque uma consciência dominada pelo medo, dúvida e escassez acaba reproduzindo exatamente aquilo de que tenta escapar. E aqui surge um dos ensinamentos mais desafiadores de todo o caminho espiritual. A transformação não consiste em acumular mais informação. Não consiste em colecionar teorias, conceitos ou novas crenças. Consiste em soltar, em desaprender, em eliminar camadas, em questionar aquilo que foi aceito automaticamente durante anos,
A verdadeira liberdade mental surge quando o que é desnecessário desaparece. Mas como conseguir isso em uma época em que o barulho parece nos perseguir por toda parte? Como ouvir algo profundo quando cada minuto compete pela nossa atenção? A resposta que praticamente todas as tradições espirituais encontraram é surpreendentemente parecida. Silêncio, não o silêncio externo, um silêncio interno. Um espaço onde os pensamentos deixam de lutar por protagonismo. Um estado onde a mente para de correr atrás de respostas. Os místicos de diferentes culturas chegaram, repetidas vezes, à mesma descoberta. Aquilo que as palavras procuram costuma aparecer quando as palavras param. Aquilo que a mente tenta compreender pode se revelar quando a mente para de interferir. E curiosamente, algumas pesquisas modernas parecem apontar na mesma direção. Ao estudar meditadores experientes, alguns cientistas observaram mudanças significativas em regiões cerebrais relacionadas com a percepção do espaço, do tempo e da identidade individual. Durante estados profundos de meditação, a sensação habitual de separação diminui. Os limites entre o observador e o observado começam a se desfocar, e muitas pessoas descrevem uma experiência extraordinária, a sensação de fazer parte de algo imensamente maior do que elas mesmas. Por isso, segundo essa visão, o primeiro passo consiste em aprender a habitar o vazio, o espaço entre um pensamento e outro. A pausa que normalmente passa despercebida, porque é ali que as velhas estruturas mentais perdem força. É ali que a identidade rígida começa a se afrouxar, e é ali que pode emergir uma percepção completamente nova. Mas existe uma segunda chave que aparece repetidamente em diferentes tradições do mundo. O poder do som, da vibração, da geometria sagrada. No hinduísmo, o mantra Om é considerado a vibração primordial da existência, a frequência original da qual toda a criação emerge. E quando certos ensinamentos antigos afirmam que no princípio era o verbo, essa frase começa a adquirir um significado completamente diferente. Porque talvez não falassem apenas de palavras, talvez falassem de vibração, de frequência, do som primordial que sustenta a própria realidade. E se aquilo que as antigas tradições chamavam de verbo nunca tivesse sido uma palavra? E se eles estivessem falando da vibração inicial da criação? Essa ideia ganha força quando observamos os experimentos da simática, a disciplina que estuda como o som influencia a matéria. Os resultados surpreendem. Determinadas frequências organizam partículas em padrões geométricos precisos e harmoniosos. Outras geram formas caóticas e instáveis. A pergunta é inevitável. Se a vibração pode reorganizar a matéria, o que acontece quando uma pessoa passa anos vibrando no medo, na culpa ou na gratidão? Sob essa perspectiva, as emoções não apenas mudam como a pessoa se sente, mas também influenciam como ela percebe e constrói sua realidade. E aqui surge outra descoberta fascinante. Algumas pesquisas sugerem que o coração desempenha um papel muito mais importante do que tradicionalmente se acredita. Quando uma pessoa sente gratidão, apreço ou amor genuíno, ela entra em um estado conhecido como coerência cardíaca, um estado de profunda sincronização interna. Para aqueles que estudam a consciência, isso tem uma implicação poderosa. Se Deus é frequência e o coração é um dos principais centros de ressonância do ser humano, então a conexão com o divino não depende da súplica, depende da sintonia. Quem se sente separado pede, quem se sente conectado começa a emitir. É como uma antena. Se estiver cheia de interferências, só capta ruído. Se encontrar a frequência certa, o sinal aparece com clareza. Mas surge uma pergunta prática. Como mudar essa frequência? Os antigos mestres propunham 3 perguntas simples. A primeira: isso está realmente acontecendo ou só existe na mente? Porque grande parte do sofrimento humano nasce de cenários imaginários que nunca chegam a acontecer.
A segunda: isso fortalece minha coerência ou a destrói? Cada pensamento, conversa ou conteúdo consumido alimenta uma frequência determinada. E a terceira: quem seria essa pessoa sem a história que conta sobre si mesma, sem os rótulos, sem os velhos relatos de fracasso, culpa ou limitação? Porque muitas vezes o maior obstáculo não é a realidade, é a identidade que foi construída ao redor dela. Chegando a esse ponto, o ensinamento se torna claro. A primeira chave é compreender que o divino não está separado da existência. A segunda é cultivar coerência cardíaca através da gratidão e do amor. A terceira é aprender a entrar no silêncio, esse espaço onde a mente deixa de interferir. E a quarta é agir a partir da frequência que se deseja experimentar, mesmo antes de ver resultados externos. Porque a realidade responde menos ao que uma pessoa deseja e mais àquilo que ela encarna a cada dia. Quando essa compreensão é integrada, algo muda. O medo perde força. A ansiedade deixa de dirigir cada decisão. E pouco a pouco desaparece a sensação de ser uma vítima das circunstâncias. Em vez disso, surge outra percepção: a de participar conscientemente na criação da própria experiência. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Que o propósito nunca foi encontrar algo lá fora, mas sim lembrar daquilo que sempre esteve dentro.